Nós, numa dessas mesas de debate que nós fizemos aqui na Rádio eu conversava com dois membros do júri oficial do FICA, e aí eu perguntei a eles o seguinte: como é que já que são professores também, são pessoas muito atentas ao que está acontecendo no mundo e tudo, perguntei a eles como é que eles estabeleciam a diferença na hora de julgar essa obra, se o tema proposto pelo filme não poderia assim, influenciá-los mais do que a própria obra, né? E aí a resposta foi: olha, é difícil, mas a gente tenta fazer assim, uma análise da própria obra, é muito mais do que aquilo, né? Assim, a gente não tenta escapar dessa armadilha, que na realidade é mesmo uma armadilha. Aí eu pergunto ao senhor: essa possibilidade do significado ter um valor maior na hora do julgamento dessa peça, né? Isso poderia empurrar o festival para um posicionamento mais político do que cinematográfico, né? Eu estou dizendo isso porque eu gostaria de saber, já que o senhor é um pensador nesse assunto, poderia estar surgindo, junto com esse movimento todo, cineastas mais voltados ao significado do que ao cinema propriamente dito, professor? Olha, as duas coisas elas caminham juntas. Um cineasta de qualidade, ele não só vai definir, né, a importância do seu filme pela escolha do tema, mas também pela forma de tratá-lo, né? E esta forma de tratá-lo é o que vai ser o ponto decisivo para o efeito que ele vai conseguir. Então, no caso, eu também já participei do júri alguns anos atrás, e nós tínhamos essa mesma discussão. E é claro que no conjunto de membros do júri, alguns pendem mais para dar peso, né, ao que especificamente foi colocado em discussão, né, e outros lembram que não basta trazer à tona um tema, mas é preciso tratá-lo como o tema merece, né? Então, muitas vezes a gente tem filmes que tratam de assuntos que são fundamentais, universais, são assuntos que estão sendo debatidos, mas eles pouco acrescentam, justamente porque na forma de buscar, né, uma comunicação, na forma de organizar, né, o seu discurso sobre aquele tema, não há efetivamente nada de original que traga uma diferença que permita avançar. Então, a minha ideia é de que o melhor filme é aquele que consegue exatamente, né, definir uma estratégia de comunicação, né, um filme que consiga definir uma intensidade, né, de colocações em relação a um determinado tema, não é, e que satisfaça. Porque bom cinema, não é, também uma forma original de avançar no debate sobre o tema. Essas duas coisas, para mim, caminham juntos. E quando elas não caminham juntos, eu acho que o filme sofre em qualidade, né? Às vezes, e também tem um outro aspecto que aí eu acho mais delicado, é que o cinema tem gêneros, não é? Tem formas de trabalhar qualquer assunto. Então, um cineasta pode, por inclinação própria, definir que o que é importante no filme que ele vai fazer, seja sobre meio ambiente, seja sobre relações amorosas, seja sobre uma questão como a violência social, qualquer tema, né, ele pode decidir que a contribuição que ele tem a dar é um olhar muito original que ele tem, que muitas vezes vai definir até um tratamento poético do assunto. Outro pode decidir, também qualquer que seja o tema, né, inserir o seu filme num gênero mais de informação, de colocação a partir de um argumento que vai ser exposto, né, porque tem muitos filmes que são muito argumentativos, né? E isso é uma escolha que dificulta a comparação. Quer dizer, eu não posso comparar com facilidade, não é, um poema do Carlos Drummond de Andrade, não é, com um romance, não é, do Machado de Assis,
né? São dois gêneros distintos. Como às vezes tem casos de reportagem mesmo. Eu não sou contra o cinema-reportagem, né? Que tem o seu próprio terreno e pode ter obras de grande qualidade que se aproximem daquilo que seria, né, uma grande reportagem num periódico, numa revista ou nos jornais. Então o grande problema do júri é o seguinte, é que além de termos esse cotejo entre a forma como o cineasta trabalha e o assunto que ele escolheu, tem também o fato de que inevitavelmente vai haver, né, esta multiplicidade de gêneros envolvidos na comparação. E é muito difícil comparar, né, o que é mais relevante, porque o que é mais relevante depende do momento, depende de a quem se dirige aquele filme, né, porque é outro problema que o júri sempre tem de avaliar, né, quer dizer, como em geral há esse ambiente de festival, e nesse ambiente o público é muito específico, não é um público qualquer, não pode ser comparado com um público usual, do cotidiano, de quem paga entrada e vai ao cinema ou quem assiste à televisão, né? Isso tudo são ponderações muito complicadas que realmente definem que ser membro do júri no FICA é um grande desafio. Eu sempre fico assim numa situação muito confortável quando eu trago o professor Lisandro para uma entrevista e o professor traz um convidado. Fico confortável pelo seguinte, porque nada pode sair errado, porque ele é um especialista, um crítico de cinema. Então, Lisandro, por gentileza, faça o seu trabalho, me ajude, né? Aproxime-se desse microfone e retire. Não, essa câmera tem que te focar aí. Então, dificuldade. Pois é, Lisandro. Você está acostumado a estar atrás. Pois é. Esse negócio está à frente. Engraçado porque eu estou vendo o Lisandro afastando da cadeira. O que está acontecendo aqui? Pois é, então, como eu disse, esse é um veículo híbrido que essas coisas são absolutamente possíveis. Lisandro, diferenças desse FICA, da 11ª edição para a 10ª edição, que são relevantes e que vale a pena você pontuar. Esse festival, por ele ser temático, e não só por ele ser temático, mas quando eu fui convidado para fazer a consultoria de cinema dele, eu tive um parâmetro assim, que são vários festivais de cinema que tem no Brasil. Tem muitos festivais hoje de cinema. Mas a maioria, ou boa parte dos festivais, eles estão muito focados nos atores, em parte dos cineastas. Então, se cria uma ideia de uma fugacidade. É muito fugaz, é muito ali naquele momento. E como o festival tem uma temática, e uma temática muito forte, quando fui convidado para fazer a consultoria, eu pensei sempre, que sempre foi a ideia do Cineclube Antônio das Mortes. Quando o Ismael veio em 79, ele já existia, ele foi criado em 77 por um grupo de jovens, e depois pela própria ideia de que todos nós somos universitários e formados, todos do Cineclube, de uma forma ou de outra, trabalham com cinema, né, para você ver tanta importância da formação, e nós sempre, e quase todos professores também, nos tornamos professores, a ideia de que você não pode deixar um festival de cinema como esse se transformar num mero espetáculo. Eu penso que o FICA ainda corre esse risco. Por ele ser só em junho, eu insisto muito com a GEPEL, com o ex-secretário, com a atual secretária, alertando que não é porque tem um secretário ou outro, um partido ou outro em governo, mas é a própria conjuntura hoje do mundo que qualquer manifestação cultural, em um minuto, ela pode se transformar apenas em evento, num espetáculo.